Fala, meu povo do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui para a gravação da nossa querida prova do Enem do ano de 2021. Nada melhor, nada mais oportuno, afinal, nesse final de semana agora a gente vai ter a realização do segundo dia de provas do Enem, que é a prova de naturezas e de matemática, então, por que não? Uma bela revisão para você, de presente, de brinde, para que você consiga ir lindamente bem nesse segundo dia de prova. Bom? Vamos começar, lembrando que por mais que a gente já tenha dado essa informação na bio do nosso vídeo e também na intro, é muito importante lembrar que a gente está trabalhando a prova de cor amarela, tá? Se você não está nesse planeta e não sabe como funciona a prova do Enem, a gente tem várias cores de caderno, as questões são as mesmas, mas em ordenações diferentes. Tranquilo? Então, vamos começar pela questão de número 92. Partiu! Vamos lá! O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária para o seu funcionamento. Olha só, o que é, antes de mais nada, a força eletromotriz? A força eletromotriz na física se chama Fem, né? Então, isso daqui é a Fem. Que na química a gente chama mais comumente de DDP, né? A nossa diferença de potenciais, ou a gente também pode chamar isso de variação de potencial padrão. E como a gente calcula essa diferença de potencial? Na química, a gente vai calcular a variação de potencial padrão como sendo o potencial padrão de redução mais o potencial padrão de oxidação. Tudo bem? Simples, lindo, tranquilo. E aí você tem 5 dispositivos e cada um deles com a sua faixa de DDP para funcionar. Considere que uma bateria é construída pela associação em série. Opa! Temos a associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas a seguir. Então, você tem a reação de redução do iodo e a reação de redução de íons lítio. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Vamos lá. Primeira coisa é falar sobre o tipo de associação que a gente tem. A gente tem 2 tipos de associação, basicamente. A gente tem a associação em série e a gente tem a associação em paralelo. Tudo bem? O que cada uma dessas associações conserva e o que cada uma dessas associações soma? Olha só. Em uma associação em série, a gente tem a conservação da corrente, enquanto que em uma associação em paralelo, vou dar uma mexida, vou botar paralelo, a gente tem a conservação da DDP. Enquanto que o que a gente soma é, obviamente, o oposto, né? Então, se em série a gente conserva a corrente, a gente soma o DDP. Agora, em paralelo, se a gente conserva o DDP, a gente soma a corrente. Então, para isso, a gente precisa calcular esse DDP. Como a gente vai fazer isso? Através dos potenciais que temos aqui. Lindo, lindo, lindo? Lindo, lindo, lindo. Então, vamos embora. Olha só. Para a gente saber quem vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação, a gente precisa olhar os potenciais. Maior potencial de redução, sofre redução. Menor potencial de redução, sofre oxidação. Então, neste caso aqui, a gente tem que o iodo tem maior potencial de redução. Então, é ele quem sofre a redução. Enquanto que o nosso lítio é a espécie que vai sofrer oxidação, portanto, a sua variação de potencial de oxidação é igual à de redução em módulo, só que com sinal oposto, ou seja, o seu potencial de oxidação é igual a mais 3,05 volts. Vamos calcular agora o ΔE. Então, o ΔE é igual ao de redução, mais 0,54, mais 3,05, o que dá para a gente um total
de mais 3,59 volts. Isso daqui é meio óbvio, né? A gente tem o ΔE positivo, por quê? Porque a gente está falando de uma pilha, logo a gente está falando de um processo espontâneo, então a gente precisa que essa variação seja positiva. Mas a gente precisa entender que esse DDP aqui é para uma pilha. E esse cara, ele fez uma associação em série, ou seja, soma o DDP, de 3 pilhas, ou seja, esse valor é multiplicado por 3, o que dá para a gente um total de 10,77 volts. Pô, e aí a gente olha lá para a nossa tabelinha de potenciais, a gente vê que o eletrônico que precisa de uma DDP, né, mais ou menos igual a 10,77 é o nosso carrinho de controle remoto. Porque percebe, o relógio de parede precisa de muito menos e o notebook, por exemplo, precisa de muito mais. Então, o carrinho de controle remoto precisa de 10,5 a 10,9. 10,77 está entre esse valor, então é ele que a gente consegue fazer o funcionamento adequado. Ou seja, nosso gabarito aqui é letra D, porque é o dispositivo de número 4. Fechou? Então, meu povo, primeira questão, gabarito letra D, tranquila, suave. Questão de TR fácil, é aquela questão que você não pode errar. E uma boa forma de começar a prova, né? Com uma questão tranquila. Então, segura aí e já vem mais. Valeu, falou, até mais.